noite, igreja. Como é bom estarmos na casa do Senhor, para juntos louvarmos o nome dEle mais uma vez. Que você, nessa noite, você possa adorar o nome do Senhor, você possa exaltar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle. Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, digno de todo engrandecimento. Ele é bom, amém? Salmo 16, versículo 7 e o 8, diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia! Bendigo o Senhor que me aconselha. O Senhor tem sido seu conselheiro em todo tempo? Precisamos ter o Senhor como nosso conselheiro, né? Às vezes até naquela insônia que nós temos, às vezes nós queremos dormir, queremos ter aquela noite de sono direto, e muitas vezes temos o nosso sono interrompido. Até naquele momento o Senhor nos acorda para falar conosco, para nos ensinar, para nos aconselhar. Que Ele verdadeiramente seja o nosso conselheiro durante a noite, até durante a noite. O meu coração, o Senhor me ensina. Em todo tempo, eu preciso estar com meu coração diante do Senhor. Eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso desejar aprender mais do Senhor, crescer mais na presença dEle. Que nessa noite nós possamos estar aqui dizendo: Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero ter mais intimidade contigo. Vale a pena. Amém? Vale a pena. Eu estou aqui nessa noite porque eu sei que é o melhor lugar para estar. Eu estou aqui nessa noite porque eu quero adorar, porque eu quero engrandecer, porque eu quero louvar ao único que é digno de toda honra e de todo louvor, aquele que é merecedor de toda exaltação. Aproveite esse tempo para fazer isso. Aproveite esse tempo, você que está em casa também, para adorar, para louvar o Senhor. Bendiga o nome do Senhor em todo tempo. Aleluia! Levante as suas mãos, vamos orar, vamos agradecer o Senhor por tantos benefícios que temos recebido dEle. Vamos pedir que o Senhor esteja nesse lugar, habitando nessa casa, que a presença dEle seja maravilhosa nesse lugar, que haja liberdade nesse lugar, que hajam corações sensíveis à voz do Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para Te louvar, para Te engrandecer, para Te buscar, para Te exaltar e dizer, ó Deus, o quanto nós Te amamos. Para pedir, ó Deus, perdão, ó Deus, porque muitas vezes somos negligentes e não, ó Deus, buscamos o Senhor como deveríamos. Damos passos, ó Deus, sem buscar a Tua direção. Mas, Senhor, nos ensina a termos, ó Deus, corações obedientes, corações sintonizados com a Tua vontade, corações ensináveis, ó Deus, que sejamos sensíveis à Tua voz. Vem, Senhor, nesse lugar, nessa noite. Vem, Senhor, e trabalha, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Senhor. Fala, Senhor, com cada vida. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe da necessidade de cada um aqui, Senhor. Visita, Senhor.
Senhor, nós estamos aqui nessa noite para prestar culto ao Senhor, que é digno, que é o nosso Salvador, que é o nosso libertador, que é o nosso Senhor. Pai, não permita que estejamos, ó Deus, na Tua presença sem motivos de gratidão, ó Deus, com corações ingratos. Pelo contrário, queremos entrar na Tua presença com corações gratos. Queremos entrar na Tua presença louvando o Teu nome, dizer ao Senhor muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado. Obrigado, ó Deus, pelo sustento que temos recebido. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido a nossa rocha, o nosso sustento, o nosso libertador, o nosso Salvador. Ser exaltado, ó Deus, nessa noite. Ser engrandecido, Senhor, nessa noite. Recebe, ó Deus, toda a adoração, todo louvor e toda a honra, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o Senhor. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Vamos cantar esse cântico, vamos louvar o nome do Senhor, vamos engrandecer o nome dEle. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para Te adorar. No Calvário nos amastes, com Teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui para Te adorar, para Te adorar, para Te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Sim, ó Deus, nós estamos reunidos nesse lugar para Te adorar, para Te engrandecer. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para Te adorar. No Calvário nos amastes, com Teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui para Te
tuas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Que liberdade maravilhosa, que intimidade maravilhosa nós temos com o Pai. Aleluia. Podemos adorar o Senhor porque Ele é digno. Ele é digno de toda adoração. O Senhor é a nossa luz. Nos rendemos a essa luz maravilhosa e estamos seguros nela. E nada precisamos temer. Amém?
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Essa certeza que Ele reina e que vem nos buscar, amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Você pode dizer isso nessa noite, que não há Deus tão grande como o nosso Deus, aleluia. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Você pode dizer isso? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. O céu criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu declarar isso com todo o nosso coração, com toda a verdade do seu ser, e dizer: não há Deus maior, e não há mesmo, não há outro como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus.
Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. E Ele criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra. Ele criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu Sim, para o louvor dele. Tudo Ele fez, tudo Ele criou para o seu louvor. Ó Senhor, como é bom te louvar, como é bom te engrandecer. Nós vamos cantar esse último cântico e declarar: deixa-me tocar em ti, Senhor. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Eu não sei qual a sua necessidade nessa noite, mas o Deus que eu creio, o Deus que você crê, pode todas as coisas. Deposite nele a sua expectativa, deposite nele a sua fé. Ele pode, amém? Deixa-me tocar, Senhor, em ti. Eu creio que se as tuas vestes eu tocar, eu sararei. Eu sararei. Aleluia. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar, em ti clamar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor e me sarar. Vamos cantar novamente. Aleluia. Deixa, Senhor. Deixa, Senhor. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar,
desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Até o Senhor chamar e me sarar. Eu não conheço Deus igual a ti, que sara, que liberta. Creia, meu irmão, nessa noite, deposite a sua confiança nele. Deixe, peça ao Senhor para tocar nas vestes dele nessa noite e receba a cura do Senhor, receba o perdão do Senhor, receba a libertação que vem dele. Seja restaurado em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa ter o Senhor como seu conselheiro em todo tempo. Que Ele te ensine em todo tempo. Amém? Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Recebe, ó Deus, toda adoração e todo louvor. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Aleluia. Você pode se assentar. Deus abençoe. Vamos continuar cultuando e louvando o nome do Senhor. Boa noite. Agora saiu o som. Bom, mais uma vez, né, ter esse momento de juntos podermos glorificar a Deus, agradecer pela sua presença, agradecer pela sua fidelidade e por tudo aí que Deus tem feito, né? Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui nessa noite, para agradecer a Deus, para reconhecer a sua bondade. E hoje também nós teremos o momento da ceia, né? Então, no término do culto, nós vamos participar da ceia do Senhor. Rapidamente eu quero passar aqui os avisos para os irmãos da nossa programação, né? Então, a partir do mês de fevereiro agora, nós estamos aí já retornando com as nossas atividades, manhã e noite, com exceção do próximo domingo, né? Devido a ter um feriado, e é um período que às vezes as pessoas aproveitam para tirar férias, ou então por ser um período longo, fazer uma reforma, apesar de que nós nem sabemos como é que vai ficar esse feriado, né? Mas eu não quero arriscar, devido sempre à noite, nesse período, ser um período perigoso e sempre traz uma atenção, né? Então nós não teremos no próximo domingo o culto à noite, nós só teremos o culto pela manhã. Então, a partir já do dia 7, 14, a partir do dia 21, se eu não me engano, já o culto, a programação normal, 21, manhã e noite, tá bom? Lembrando que o grupo familiar estará começando na quinta-feira, no dia 25, depois você confirma essa data, é onde vamos estar retornando com as nossas atividades. Nós, durante a semana, temos aí, a única programação que nós temos é o grupo familiar, e na parte terça e sexta-feira, nós temos o trabalho social, né, que já começou, já desde janeiro, nós já temos as nossas atividades, na parte médica, na parte de beleza, estética e assim por diante, né? Então, em termos de culto, nós temos apenas um culto durante a semana, presencial, que é essa quinta-feira, que é o grupo familiar. Então, você que ainda não participou ou que está nos assistindo, marque esse dia conosco, dia 25, a partir das 7 horas, né, se eu não me engano. É esse o horário? 7 ou 7h30? Eu agora estou em dúvida que nós mudamos esse horário também, né?
E aí você pode entrar no site que você vai ver a nossa programação, tá bom? Então, esses são os nossos compromissos presenciais e online. Nós temos 2 cultos. Então, amanhã, às 20h30, eu estarei com você, orando, intercedendo, pedindo aí a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas, e que Deus possa assim nos ajudar, não é? Eu acredito que esse tempo de oração é um tempo assim muito especial, é um momento que talvez você não conseguiria estar aqui no culto, e que talvez seria dispendioso para você de tempo, a dificuldade que todos nós hoje encontramos durante a semana. Então, esse culto tem funcionado muito bem, e eu agradeço a você que tem participado, que tem compartilhado, que tem convidado outras pessoas para estarem conosco, tá bom? Então, fica ligado nessas 2 programações online que nós temos, e também já estaremos nesse mês de fevereiro, né? Com toda a parte de estudo e outras aplicações que estaremos fazendo aqui na igreja. Hoje pela manhã eu fiz o comentário da nossa importância, né? A importância que nós temos de ser fiel a Deus, de ter esse compromisso na obra, e são através desses recursos que nós temos avançado, progredido em várias coisas aqui na igreja. Algumas coisas agora em fevereiro a gente dá uma parada para pagar vários compromissos, né? E aí ganhar fôlego para mais uma etapa, e tem tantas outras coisas que nós ainda precisamos para equipar a igreja. Mas Deus tem sustentado a sua vida, irmãos. Amém? Deus tem sustentado a minha vida. E eu costumo usar a mesma frase que Abraão usou e que tem me alimentado, né? Os momentos difíceis, eu digo a mesma palavra que Abraão falou para o seu filho: Deus proverá. Eu acredito que essas provisões, elas vêm do Senhor. Deus tem confirmado aqueles que confiam, aqueles que dependem, aqueles que esperam, aqueles que têm a sua vida pautada nele, ele dá o sustento. E eu acredito que a igreja do Senhor é assim também, né? É uma total dependência, não falta, mas também não sobra. Então, Deus continua enviando o maná, o pão de cada dia para o seu povo. Eu acredito que mais uma vez nós veremos esse mês a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, atuando e operando assim de maneira aí maravilhosa, tá bom? Então eu quero também agradecer a todos que participaram conosco hoje, ajudando, auxiliando na cozinha, fazendo a comida, comprando, né? Isso nos ajuda. Nós temos sempre um propósito, um foco, e eu gosto de falar disso, né? Porque é importante que você saiba o fruto do seu trabalho, o recurso pelo qual você aplica na igreja, né? Que você entrega ao Senhor, mas é fruto do seu trabalho. Então, é muito bom quando você vê esses resultados. Eu nunca tive essa dificuldade, sempre nasci na Igreja Nova Vida e sempre vi essa aplicação, esse temor, esse respeito, né? Por esse momento que é tão especial e tão sério, e que às vezes não tem sido tratado de uma maneira como deveria, né? Então, esse respeito a Deus, esse respeito a cada um dos nossos irmãos. Então, eu gosto de compartilhar tudo que nós estamos aí fazendo, participando, e eu tive um tempo maior pela manhã, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, tá? Mas você tem toda a liberdade para perguntar, né, para tirar qualquer dúvida que você queira assim fazer, tá? Acho que são esses praticamente os nossos avisos. Lembrando, né, aqueles que ainda não viram, nós terminamos mais uma etapa, a obra lá atrás, em uma sala com banheiro e uma outra sala do aniversário. Então, se você não viu, não sabe, né, então no final do culto você pode ir lá e ver o que nós estamos aí realizando, tá bom?
Hoje pela manhã nós estivemos meditando no Salmo 19, no capítulo de 1 a 6, onde Davi contempla, né, em um momento de aflição, em um momento de silêncio, em um momento muito especial na vida dele, ele contempla o poder de Deus na grandeza, nas coisas naturais. Coisas essas que o próprio Jesus nos deu como exemplo, né? No momento de angústia, de ansiedade, ele vai e aponta para os lírios, né? Dizendo: se eu cuido dessa planta, qual é a sua dúvida? Qual é a sua preocupação? Vocês valem muito mais, né, do que qualquer coisa que eu tenha criado. Então, Davi também vai contemplar a natureza, e aí ele vai ver, né, o poder de Deus nessa canção, como Deus tem sido fiel, né, no nascer do sol, em sustentar dia após dia, noite após noite. E a partir do versículo 7 ao versículo 8, aí ele começa a entrar em outro assunto. Primeiro ele trata, no versículo 1 ao versículo 6, ele vai tratar, né, se referindo a Deus como força, como onipresença, se referindo ao Senhor como Deus. E aí, da sétima estrofe em diante, ele começa a ter mais uma fala pessoal, né? Dizendo que Deus não é só um Deus do todo o universo, mas o Deus que cuida individualmente de cada uma pessoa. E esse cuidar individual, querido, eu vejo que é muito importante hoje dentro da igreja. Mais importante do que a palavra, né, que é pregado aqui, o que as pessoas mais conseguem registrar e gravar é quando essa palavra ela se torna viva e ela tem uma prática, e a pessoa consegue sentir naquele momento, sentir naquela hora, dentro da própria igreja. Então, aplicar essa palavra naquilo que nós praticamos, naquilo que nós fazemos, na maneira com que nós recebemos, também é uma forma de demonstrar que Deus não está tão longe e que ainda é possível a gente viver esse céu aqui na terra baseado na palavra do Senhor. Amém? Então vamos começar a meditar na palavra, mas antes vou fazer uma introdução e quero que você feche os seus olhos, você que está em casa também. Eu quero fazer essa oração para que Deus libere, né, o nosso coração. Pai, nesse momento eu quero te pedir, nos conceda a tua graça, a revelação da tua palavra, que não falte, ó Deus, a tua fidelidade, o teu bom espírito, a todos aqueles que estarão ouvindo, seja que estão angustiados, que estão preocupados, aqueles que estão em paz, que estão vivendo uma vida tranquila, mas também aqueles que estão distantes, que estão frios na sua fé, Deus, que ao ouvir essa mensagem, possa ver que Deus não está longe, Deus continua ainda falando. Ajuda-nos, ó Deus, a aquietar o nosso coração, desacelerar a nossa alma, para que de uma maneira suave, como o profeta Elias, ele pôde perceber, naquele sussurro suave do vento, a presença do nosso Deus. Amém. Os céus, querido, podem declarar o poder e a sua glória de Deus, né? E aí nós vemos essa declaração de todo louvor a Deus. E aí você percebe isso em toda a natureza, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, esse louvor pode ser em forma de cântico, esse louvor a Deus pode ser em uma forma de um gesto, de um compromisso, de um voto, né? A verdade é que não é um privilégio apenas nosso de dar essa glória a Deus, né? E a Bíblia nos mostra isso, que é a manifestação da natureza em relação ao seu Criador. Mas essa natureza,
ela não declara a sua vontade, ou o seu plano ou promessa de salvação. Apenas é uma criatura. E aí nós vamos entrar em um ponto fundamental, né? Que Deus comunica essas verdades apenas em sua palavra. A Escritura viva, a Bíblia. Então, quando você se afasta das Escrituras, quando você deixa de ler a palavra, é um processo natural, querido, sem que você perceba, né? Você vai voltando de uma maneira muito lenta e imperceptível à sua velha natureza. Pode acreditar nisso. Espero que você não venha passar por isso, mas é inevitável, né? Todos nós vivemos esse momento, infelizmente, de altos e baixos, né? É uma repentina mudança aqui. Davi vai mudar, falando da natureza, da criatura, para agora mostrando que esse Deus não está tão longe, somente diante de algo tão grande, de um universo, de algo que é inexplicável. Conversando com assim, a minha esposa, ela que gosta muito de pintura e consegue observar, né, com muito mais facilidade as cores do que eu. Para mim tudo é verde, tudo é azul, e às vezes eu confundo, não sei se é azul, se é verde. Então ela estava falando assim: você já observou que na mata existem vários tipos de verde? Para mim era um verde só, né? E eu comecei a observar, né? Tem várias tonalidades de verde. Veja, querido, a criação de Deus, e os estudos já comprovam isso, que a cor verde, ela tem um fundo terapêutico que acalma. Você já ouviu a pessoa dizer isso? Quando eu vou para a mata, tal, como é que eu fico calmo, tranquilo? Então você vê como que a grandeza desse Deus, que tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. Porém, agora Davi vai trazer para uma outra perspectiva, falando do lado assim humano. Davi muda da evidência geral do poder da criatura de Deus para a evidência específica do desejo que Deus tem de desfrutar um relacionamento com as pessoas. Deus não é alguém que cria a sua obra, e diz: está aí pronto, né? Ele quer que você interaja com ela. Quando você vai em uma exposição de algum artista, eu já tive a oportunidade de ir a 2 exposições, então, dessa pintura contemporânea, acho que é contemporânea, né? Então eles fazem lá aquelas obras e dizem assim: o que você consegue ver aí? Às vezes eu vejo para mim um monte de pregador lá junto, né? Ele falou assim: mas o que você consegue ver? E aí cada um consegue observar e ver, ter uma visão diferente daquilo ali. Então, eles falam sobre isso, que esse tipo de pintura é justamente para trazer indignação, né? Para que você possa achar que é uma coisa, mas outro achar que é outro, e você não se concorda, fazer com que você assim pense, né? Então, o nosso Deus, Ele quer justamente, não que você fique indignado, mas que você interaja com toda a sua obra, né? Com toda assim, a sua formação. Ele é um Deus pessoal, que quer contato, que quer que você sinta a presença dEle. Não simplesmente olhe e diga: não, Deus falou e pronto. Ele quer que você entenda, Ele quer que você compreenda. No meu discipulado eu passei por muitas vezes esse momento. Me explicava coisas que eu não conseguia entender, e o meu líder falava: repete para mim. Aí eu repetia: não é nada disso que eu falei. Explicava de novo, até, né, a paciência de poder assim me ensinar. Então é importante isso. Nesse momento que você está interagindo com Deus, nem tudo você vai compreender, nem tudo você vai conseguir entender, mas o fato de você estar interagindo, você está abrindo a sua mente para que você possa
entender as coisas novas de Deus. Né? Note aqui que nos 6 primeiros versículos, Davi usa essa palavra El, né, que tem um título genérico de Deus. Os 6 primeiros versículos do Salmo capítulo 19, desculpa, né? Então, se você não abriu, pode abrir aí. Salmo capítulo 19. Se referindo a um Deus poderoso, se referindo a um Deus de força, um Deus na sua grandeza, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, versículo 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ai, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noiva que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então, falando, né, da sua grandeza e mostrando que essa linguagem universal, ainda que muitas coisas que forem ditas no nosso país, outros não vão conseguir entender dentro da nossa natureza, né? Nem tudo que nós temos aqui criado por Deus recebe os mesmos nomes em outros lugares, né? O tipo de árvore, o tipo de local, a nomenclatura muda, mas o sentido é o mesmo. Mas os astros é a mesma linguagem. E aí eu estava dando esse exemplo hoje pela manhã, que mesmo a minha filha estando a mais de 10 mil e poucos quilômetros de assim distante, né, ela diz: pai, dá um pulinho lá fora, olha para a lua. E aí que eu me toquei que a 10 mil e poucos quilômetros de distância, né, mas ao mesmo tempo eu estava vendo a natureza de Deus. Então é impossível, né, que o ser humano, né, em toda a terra não olhe um dia para o céu e veja que criou tudo isso. Como pode? Como pode esse fluxo acontecer dia após dia? Mostra aí a força do nosso Deus, amém? O poder de nosso Deus. E às vezes nós não percebemos essa grandeza de Deus, né? Então, a partir do versículo 7 ao versículo 13, eu vou estar citando, né? Vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da sabedoria guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui Davi usa agora o nome de Deus, representando por essa consoante, né? Y, H, W, H, que cada um pronuncia de uma maneira, mas Yahuwah, ou Yahuwah, né? Alguns dão outros
significado a esse, outra expressão, né, a esse nome, vamos melhor assim dizer. Mas Davi agora vai tratar de um Deus pessoal. Normalmente essa palavra é traduzida como Senhor, o Senhor da minha vida. Não mais agora como alguém criador de uma grandeza tão grande, mas que está longe, mostrando simplesmente a sua força, mas agora mostrando que Ele é o seu Senhor, que Ele está próximo, que Ele está junto de você, que Ele se preocupa com a sua rotina, com as coisas simples da sua vida, com as coisas que te trazem segurança, incerteza. Davi agora vai começar a trabalhar justamente essa questão na vida dele, apesar de um tempo de silêncio, e mesmo assim ele conseguir contemplar, dizendo, Deus existe, e que mesmo nesse silêncio que ele não está falando comigo, mesmo que todos os astros, toda a grandeza não possa pronunciar nada, só a obra de sua mão já mostra que Ele está presente na nossa vida. Pensa sobre isso. O bater do seu coração, a batida do seu coração, o oxigênio que você não para dizer, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que inspirar, agora eu tenho que fechar os olhos, agora eu tenho que deixar eles abertos. É um fluxo natural, querido. Você já parou para pensar sobre o sopro de vida que Deus colocou sobre você? Já mostrando que a sua natureza, que o seu poder está dentro de você. Aleluia. Obrigado, Senhor, por eu ser esse grande ou essa grande milagre do Senhor. Há essa gratidão no seu coração? Você consegue perceber o quanto Ele está próximo? Deus não é meramente uma força criativa e poderosa, como alguns simplesmente acham que é uma força positiva, uma adoração à natureza. De maneira nenhuma. Quando Davi está trazendo essa questão aqui, Davi não está mostrando que ele é naturista, que ele adora as árvores, os astros, mas ele está vendo ali a obra da mão do seu Criador. Deus, Ele é uma pessoa com que podemos ter esse relacionamento, que podemos falar das nossas picuinhas, das nossas tristezas, que podemos falar das nossas queixas. Sabe aquelas coisas que às vezes você fala, a pessoa fala, você já repete isso toda hora, não aguento mais. Você sabia que Deus tem paciência de ouvir? Mesmo quando você seja estressado do seu trabalho, mesmo que quando a gente fique irritado de ouvir os nossos filhos ou o cônjuge falar toda hora o seu nome, te chamar, me chama toda hora. Com Deus é diferente, querido. A paciência de Deus, o desejo dele querer estar tão próximo de você, você pode chamá-lo toda hora, que ele está pronto para ouvir o seu clamor. Não é motivo, querido, de você dar um glória a Deus e saber que Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida. Ele está próximo. Portanto, esse comunicar com Deus, Davi vai dar um grande exemplo, que isso acontece através do nosso dia a dia, da nossa vida. Davi vai usar aqui uma canção para ter um momento de alívio, um momento de extravasar, um momento de aliviar a sua alma. Como compositor, como cantor, talvez não seja esse dom. Talvez se você cantar, a pessoa do seu lado vai ficar mais estressada ainda. Mas usa aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para cada um. Deus dá um dom, Deus dá um talento, Deus dá uma capacidade linda e que você pode usar para ter esse momento de comunhão com Deus. Então, na segunda parte aqui da canção, Davi inclui um exemplo mais pessoal da presença de Deus. Vamos lá.
Observe em primeiro lugar os títulos de Deus das suas palavras. Versículo 7, ele vai falar assim, ó, ele vai falar sobre a sua lei. Você achou aí? Vai falar dos títulos de Deus. Ele tem a lei. Ele vai falar no mesmo versículo 7, ele vai falar do testemunho que Deus tem, do grande exemplo que ele é. No versículo 7 vai falar, vê se não está aí, não sei se a sua Bíblia vai falar sobre isso, né, que às vezes muda a palavra, preceitos. Outro, mandamentos, está no versículo 8, juízo, mostrando aí os títulos de Deus, a presença dele, como que ele é marcado pela sua lei, pelo seu testemunho, pelos seus preceitos, pelos seus mandamentos, pelos seus juízos, mostrando que aquilo que ele faz, a posição de autoridade, ele cumpre. Qual é a sua preocupação e a sua dúvida? Quando você clama e parece que Deus não responde. O que me levou a essa mensagem foi diante de tantas situações difíceis, de tantas orações, e às vezes não ter a resposta que nós como igreja estamos querendo. E parece que aquelas palavras não dão em nada, e parece que aquelas orações têm sido em vão, parece que Deus está em silêncio. E às vezes muitos se voltam contra Deus, muitos se tornam inimigos de Deus, dizendo, o que adiantou? Eu posso afirmar para você nessa noite, querido, que aqueles que têm um compromisso com Deus, ainda que não saia do seu jeito, ainda que as suas orações não sejam respondidas da maneira com que você gostaria, Deus ainda continua respondendo e falando para todos aqueles que clamam pela sua palavra. Eu quero deixar essa convicção para você, para que você não crie no seu coração um coração incrédulo, um coração duvidoso, uma fé que não está nem lá nem cá, acredito, mas não acredito. Deus quer que você tenha confiança nele, você pode dar um grande glória a Deus, dizer assim, eu confio, Deus, na tua palavra. Em seguida, observe agora as características da Escritura, nesse mesmo versículo 7, versículo 8 e 9, as características da Escritura, no versículo 7, vê se você vai achar aí a palavra perfeita. Achou? A Escritura, ela é o quê? Perfeita. Existe um livro, esse foi um livro que eu ganhei de um professor de teologia, Enigmas e Contradições da Bíblia. Mas ele não está falando que a Bíblia, há uma contradição entre um versículo e outro, né? Que existem muitas coisas que às vezes falam no versículo, mas não cita, tantos homens foram curados, aí no outro fala que foi 2, outro foi 1. Foi 1 ou foi 2? A Bíblia está certa ou está errada? É confiável ou não? Então, esse livro ele vai explicando, né? Na visão de cada um que escreveu, o que eles conseguiram ver. Ou seja, não dizendo que a Bíblia há enigmas e contradições, pelo contrário, que a Bíblia se completa, não há falha, não há erro, não há dúvida na palavra de Deus. Isso ficou claro para você? Amém? Então, ela é perfeita, ela é fiel. Eu não conheço uma pessoa que Deus tenha prometido algo em que ele não tenha cumprido. Eu não estou dizendo algo que alguém disse que Deus vai fazer. Eu penso muito sobre isso, irmãos. Se Deus é um Deus pessoal, se Deus quer ter contato com você, para que Ele vai enviar uma outra pessoa para falar com você? Você imagina, você está na sua casa com seu marido, aí você vai na casa da irmã, do irmão do seu marido, para dar uma mensagem para o seu marido que mora com você. Tem sentido isso? O único sentido que tem é que tem algo errado, de repente vocês não estão se falando. Eu vou imaginar isso, acontecer um problema, você vai falar com a pessoa direto. Então, pensa sobre isso.
não é? Deus quer ter esse contato com você. O que Ele promete, se Ele prometeu algo para você, confia, espera. A única coisa que pode impedir ao que Deus falou muito pessoal ao seu coração, não é a sua saúde, não é a sua idade, é a sua incredulidade. Lembro de um homem que estava muito frustrado, porque ele tinha convicção de que Deus tinha prometido algo para ele. E ele não conseguia se reerguer na sua fé. E isso aí é importante nós entendermos isso. Existem muitas promessas, querido, que Deus prometeu para você, mas que você não virá. Essa que é a verdade. O seu tempo de vida não é suficiente para todas as promessas de Deus. Mas se Ele prometeu, ainda que você não veja, será cumprido na vida dos seus filhos, de geração após geração. Você sabia disso? Isso é bíblico. E aí eu trazer essa mensagem para ele, como que essa palavra se confortou o seu coração, pela idade que ele já tinha. E hoje eu sou testemunha de muitas promessas que ele falou para mim, se cumprindo na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos. É lindo você ver a promessa de Deus. Lembro que Deus prometeu à minha mãe que eu seria um pastor. Ela não viu isso ser cumprido. Mas a palavra de Deus deixou de se cumprir, o que você acha? O que hoje eu sou? Um pastor. Presta atenção nisso. Mesmo antes de morrer, a declaração da minha mãe para o meu pai foi essa: olha, quando o Emilson for ordenado pastor, eu sei que eu não vou ver, mas que chame fulano, ciclano e tal, porque eu falei para essas pessoas que Deus iria cumprir com a sua palavra. Fé, querido, convicção. Quando Deus promete algo para você, você precisa ter essa convicção que Ele é o quê? A palavra de Deus é fiel, reta, está aí no versículo 8, pura, versículo 8 também. Vamos ver outra característica das Escrituras: ela é verdadeira, ela não promete algo para te alegrar, ela é tão verdadeira que chega a ser assustadora. Quem é pessoa querendo ter um número grande de discípulos iria falar assim: no mundo tereis aflição? Não iria falar. Se alguém perguntar, nós vamos ter aflição? Não, fica tranquilo, confia, né? A partir do momento que você aceitou Jesus, tudo vai mudar. Às vezes isso não é prometido para nós, irmãos. E aí quando você vê as coisas ficando difíceis, você fala, parece que quando eu estava no mundo estava pior. Mas não é que quando você estava no mundo estava, parece que quando eu estou na igreja estava pior do que quando estava no mundo, mas não é verdade. É porque vende uma ilusão para você daquilo que a palavra não promete. E sabe quem paga por essa conta? Deus. Deus não ouve. Deus não fala. As palavras de Deus não é verdadeira, não. Quem disse que isso aí qualquer pessoa pode ter escrito isso aí? E a melhor maneira de você saber que essa palavra é verdadeira é pelos testemunhos. Para pensar sobre isso. Geração após geração. Tem sido mudado e transformado em todo o mundo. A única figura universal que é conhecida em todo o mundo, você sabe qual é? Você sabe? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em qualquer lugar você vai encontrar alguém que sabe quem é Jesus. Pode ser que toda aquela nação não saiba, mas tem alguém que já ouviu falar de Jesus. E não só isso, é comprovado cientificamente, né, historicamente, vamos dizer assim melhor, a existência de que Jesus não é um mito, não é uma lenda, mas que foi um ser real,
E para nós cristãos, ele ainda é real e está vivo entre nós. Aleluia! Por quê? Porque ele é justo. Porque ele é verdadeiro, irmãos. Então, por que ter essa dúvida? Por que em momentos difíceis que atravessamos, e vamos atravessar muitos outros, achar que Deus está amedrontado, quieto, porque agora é algo novo? Não, nada que acontece nesse mundo vai surpreender o nosso Deus, porque Ele é o Criador, não do mal, não das coisas ruins, mas Ele criou toda a sua natureza, todo o seu ser, para o seu louvor. Vamos agora observar os benefícios que a sua palavra concede. Versículo 7 ainda fala: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Em alguns textos, essa palavra se refrigera a minha alma, que eu gosto mais. Essa palavra refrigera, né? Traz aquele gozo, traz aquela paz. Quem aqui não já teve essa experiência de ser consolado no momento em que estava angustiado, sem que alguém conseguisse entrar nesse coração? O Espírito Santo trouxe um versículo, uma leitura, e essa palavra trouxe esse refrigério para a sua alma. Você do nada se levanta e começa a acreditar de novo. Esses são os benefícios da palavra, querido. Trazer esse refrigério para tempos tão aquecidos por todas as tramas do inferno que tem se levantado. Nesse mesmo versículo, os benefícios também que essa palavra traz para nós, ele dá sabedoria. No finalzinho, ele dá sabedoria a quem? Aos simples. Simples aí está se referindo a pessoa pobre? Simples aí está se referindo a pessoas da menor camada, da menor classe social? Não. Está falando de um coração que está aberto a aprender. Às vezes você pode encontrar uma pessoa extremamente pobre, mas o coração não é simples, querido. O coração é arrogante. O coração é duro. O coração não permite o conhecimento. É assim que eu aprendi, é assim que vai ser. Mas está dando errado. Olha como está a sua vida. Não, é desse jeito que eu quero. Então, os benefícios que a palavra traz, ele dá sabedoria aos simples. Pessoas que submetem a palavra, pessoas que querem aprender, pessoas que dizem: Senhor, fiz isso, está acontecendo isso na minha casa, eu tenho tido essa atitude dentro do meu trabalho, mas isso está me incomodando, me ajude a ser melhor, me ajude a controlar esse temperamento, me ajude a ter um olhar não crítico. Há pessoas que tudo tem um olhar crítico, ele não consegue ver nada de bom sem que traga uma palavra negativa. Me ajude, Senhor, a ver no ano de 2020, será que você consegue contar as bênçãos de Deus para a sua vida neste ano? Ou você, com um olhar ruim, um olhar de trevas, você só ficou em casa, trancado como aqueles discípulos? Sabe o que Jesus fez em tempos como esse? Ao se apresentar para os discípulos, a primeira coisa que ele trouxe para eles foi uma palavra: paz seja convosco. Os benefícios, querido, que essa palavra traz, quando ela refrigera, quando ela traz sabedoria, ela traz paz aonde? Ao nosso coração. E aí está no versículo 8. E versículo 8 fala: alegra o coração, traz alegria, faz com que você rompa aquela barreira
e volte à sua rotina, volte a viver de novo, porque quando há uma tristeza no seu coração, você não consegue reerguer, essa é a verdade. O dia pode estar um dia mais ensolarado, você acha que vai chover, porque você está triste. Se alguém traz uma palavra de incentivo, você acha que aquela pessoa está com a má intenção contra você, porque o seu coração está triste. Mas um dos benefícios que nós temos quando nós adquirimos essa palavra, o que diz aí no versículo 8? Alegram o quê? O coração. E lá no finalzinho, o que essa palavra também faz? Ilumina os olhos. E aí não está falando dos olhos naturais, senão não tinha necessidade da Bíblia falar sobre isso. Está falando dessa visão espiritual. Não fala dessa visão de ensino de demônios, não, irmãos. Em que tudo tem um demônio, em que Deus está perdendo, e a força do mal está acima de todas as coisas. Não há essa luta. Essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Amém. Não há uma batalha. E será que Deus vai perder? Jesus Cristo nos deu a vitória na cruz do Calvário. Aleluia. Não falo desse ensino de assim demônio. É interessante. Às vezes as pessoas aprendem tanto essas coisas. Esses dias, minha esposa estava até falando, que alguém perguntou, essa determinada marca de sabão é do diabo? Aí eu falei, não, o diabo não vai usar esse sabão, porque ele limpa tudo, o diabo é sujo. Não vai usar sabão, olha a cabeça do ser humano, né? Esse sabão do diabo, se o diabo é sujo, ele não usa sabão, naturalmente você consegue, mas a pessoa consegue ver, né, que aquelas letras, se você ficar olhando, você começa a ver um chifre. Loucura! Essas são palavras de homens, são doutrinas humanas, que não querem libertar você, mas fazer você cativo daquela pessoa, dependente daquela pessoa. A única pessoa a quem você tem que depender é do Senhor Jesus. E para isso, é minha responsabilidade, é a responsabilidade de todos aqueles que ensinam, pregar a palavra de Deus. Então, querido, isso quer comunicar algo eficiente, como Davi mostrou aqui, a sua palavra. Ninguém pode citar outro livro, outra obra literária, que fosse capaz de realizar uma obra tão eficiente na vida da humanidade. Por isso que essa palavra é tão combatida, porque ela vai contra todos os ensinamentos, com toda a ganância, contra toda a altivez de todas as autoridades, querido. Porque essa palavra confronta o ser humano, mostrando que somente Deus pode ter uma palavra que liberta. Embora, querido, possa não seja provável que que Deus fale audivelmente com você. Eu lembro de um comentário do bispo, fundador da igreja, Roberto Macalester, ele estava falando assim, as pessoas tudo dizem, não, Deus falou comigo, isso dá uma confusão, você já ouviu isso? Já viu isso? Dá uma confusão. E o Deus que fala com essas pessoas é um Deus tão confuso, que fala uma coisa e daqui a pouco a pessoa está fazendo, mas Deus não falou, não, mas Deus agora mudou, então Deus falou ou não falou? O Deus, querido, que a Bíblia prega, o que Ele fala, Ele não muda. Ele é um Deus de palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. E aí o bispo estava falando, né, dizendo as poucas vezes que ele ouviu audivelmente a voz de Deus. Como eu estou falando aqui com você, eu posso, querido, testemunhar audivelmente. Não estou dizendo que Deus falou no meu coração, o que Deus falou através da palavra, o que Deus usou alguém para falar sobre algo na minha vida. Eu estou falando isso audivelmente.
de você ouvir essa voz como eu estou falando com você aqui. Eu lembro que apenas 2 vezes, durante 30 e poucos anos de vida com Deus. Então, quando você tem essa experiência, você sabe que de fato Deus fala. De que Deus é vivo. Eu posso testemunhar vários milagres que Deus realizou na minha vida, óbvio. Por isso, eu estou aqui falando com você nessa noite. Eu sou uma testemunha daquilo que eu acredito e que de fato existe e que é real. Você tem essa fé? Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? Ou no momento em que, por algum motivo, Deus fica em silêncio na sua vida, você começa a duvidar da sua fé? Diante de tantas evidências de Deus com você? A verdade é que Deus não está em silêncio. Ele disse e continua a dizer, na verdade, mais do que nós podemos absorver e aplicar. A realidade que é como numa palestra em que você tem tantas informações que você não consegue captar tudo. Quantas mensagens que eu já ouvi várias vezes no período que eu estava viajando, em viagem, eu botava aquela mensagem 2, 3 vezes, eu já gravava a fala e cada vez que eu ouvia, o Espírito Santo revelava no meu coração, eu voltava novamente, eu não ouvia essa parte. Ou seja, você não consegue captar tudo. Se você não consegue captar tudo que alguém fala em 40 minutos, imagina o que Deus fala durante toda a sua vida. Então, o foco dessa mensagem é para mostrar que Deus fala contigo e que Deus quer interagir com você. E que Ele colocou algo importante na sua mão. Davi aqui avalia o valor da Escritura. E aí agora ele vai usar 2 simbologias, né? 2 símbolos, melhor assim dizendo, o ouro e o mel, está no versículo 10. E antes de falar sobre esses 2 símbolos que Davi está aqui usando, é muito interessante que Davi vai trazer algo que é do dia a dia, que ele conhece, que ele está vivendo. Alguém aqui tem barra de ouro na sua casa? Se tiver, não vai falar, na verdade. Pastor, tem uma barra lá que de vez em quando eu pego meu marido, mas é uma barra de ferro. Não estou falando essa barra. A barra de ouro. Alguém tem aqui? Não é comum. A gente vê em filmes. Alguém aqui já experimentou mel? Ninguém, né? Obrigado, Mar. Tem uma gente aí. Não é pegadinha, não. Agora não é o ouro, não, é mel. Pode levantar a mão. Alguém já experimentou mel? Alguém já experimentou o mel mordendo e chupando favo de mel? Aí já é mais complicado, né? Algumas pessoas aqui, né? Há outros que às vezes compra o mel e vai trocar, não, tem um negócio dentro, a pessoa, não, isso aí é o favo de mel. coisa de pessoa que mora na cidade, não, isso aí é assim mesmo. Então Davi vai usar 2 simbologias, que era algo que ele conhecia, né? E que com muita grandeza vai assim explicar para nós a palavra de Deus, né? Davi conhecia o valor do ouro como rei de Israel. O ouro era considerado, como é os dias de hoje, né, um bem mais precioso. E o poder do rei estava onde? Né? Na capacidade de governar, de comandar, mediante a condição que ele tinha, mediante o que ele tinha do seu tesouro. Era esse o poderio de um rei forte ou de um rei fraco. Era esse o poderio que tinha em um rei, a moeda local, para que ele pudesse governar e negociar com outros reinos. Então, Davi vai dizer aqui no versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro.
mais do que muitos ouros depurado. Então ele está falando de algo que ele conhece, de algo que ele vive. Então aqui, mais do que ouro depurado, a frase ouro fino refere-se ao ouro purificado. Esse metal precisa ser derretido, desculpa a palavra, e removido o quê? Todas as impurezas. Então, a riqueza daquele homem estava num ouro puro. Davi vai estar agora mostrando, querido, que a palavra de Deus tem o mesmo valor, né? Para que você possa entender em termos de valores, o ouro, que é o metal mais valioso que nós temos aqui na terra. A palavra de Deus que você tem, que Deus colocou. O ouro, hoje, só tem as pessoas ricas, que têm condição. Mas esse ouro que é a palavra de Deus, Deus colocou na mão das pessoas que têm sabedoria e com simplicidade. Deus tem colocado esse tesouro nas suas mãos, querido. O que você tem feito com ela? Você consegue entender que o que você tem nas suas mãos é algo concreto, de grande valor, e que você pode, com essa palavra, como rei, ter autoridade, comandar e governar? Esse era o sentido que Davi estava dizendo aqui. Eu não só tenho ouro, eu não só tenho esse metal precioso, mas eu tenho algo que tem um valor equivalente para que todos possam entender, e bem maior, a palavra de Deus. Nesse mesmo versículo ele vai estar dizendo, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aí já fica mais fácil para nós assim entendermos, né? Davi declara que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Vocês sabem que o mel tem uns que é mais adocicado, outro que é menos. Tem o mel de eucalipto, tem o mel silvestre e assim por diante. E o mel é o único produto, eu posso dizer líquido, né? Líquido, né? Não sei se eu posso dizer líquido, né? Que você pode testar se o mel é verdadeiro ou não é. Na verdade, não existe mel falso. Isso que é legal a gente entender. Existe um mel misturado. Você pega uma parte verdadeira e aí coloca açúcar e aí você faz um mel misturado. Mas todo mel existe uma porcentagem de algo, um mel que não é verdadeiro, existe uma porcentagem de mel que é verdadeiro. Então, nós podemos aqui perceber que Davi está falando desse produto, que é algo doce, não é algo amargo, não é algo que traz, que faz mal, pelo contrário, ele menciona apenas o mel, mas o mel fluindo do favo, algo natural, algo que pode ser desfrutado. E mais interessante você entender isso, que o mel ele tem uma capacidade que quando entra na sua corrente sanguínea, na sua digestão natural, ele tem um efeito rápido. Então, ele compara a palavra de Deus como esse mel, algo puro, algo que pode trazer um efeito rápido na sua vida, se você permitir absorver a palavra de Deus. E aí no versículo 11 ao versículo 13, ele começa a trazer um alerta para nós. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa, que há que possa discernir as próprias faltas. Absolve-me das que me são ocultas, também das soberbas, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aqui Davi agora vai mostrar que essa palavra, que tem o valor do ouro, a eficácia do mel, que ela pode trazer grandes livramentos.
que ela pode te livrar de grandes faltas, que ela pode trazer discernimento para que você não caia em pecado, que ela pode trazer discernimento para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, querido. Ele mostra que essa palavra, ela tem o poderio de trazer um despertar para você e ser como um alerta, como um termômetro, para que você possa avaliar como está a sua vida, como alguém que precisa ser guiado. Assim também é a palavra do nosso Deus. E no versículo 14, ele fecha com uma oração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios. Quais têm sido as palavras dos seus lábios? Quando você, querido, declara que o Senhor é o seu Deus, quando você está nessa sintonia com o Senhor, querido, você há de experimentar o poder dele na sua vida. Quando você usa os seus lábios para declarar que ele é Deus da sua vida, comece a exercitar isso. Os tempos difíceis não é para você ir em busca de bênção, mas para você fazer o contrário. É o tempo de você exercitar a sua fé espiritual e dizer: o meu Deus está comigo, aleluia, Ele é a minha força, a sua palavra é poderosa, Ele vai me sustentar, e que esse momento que eu estou passando, não é que Deus me abandonou, é que é um momento de crescimento para a minha vida, é o momento em que eu estou testemunhando o que Deus há de fazer, e eu vou poder declarar que através de todos esses momentos, o Senhor continua sendo Deus na minha vida, aleluia, é o meditar do meu coração, sejam agradáveis na sua presença. O que faz você meditar? O que você para ler? Eu sei que hoje nós adquirimos muitas informações, mas qual é o tempo que você para meditar na palavra de Deus? O meditar nessa palavra, querido, vai fazer com que você nunca esqueça do seu Deus. A verdade, como tem aqui o texto, Deus não está em silêncio, Ele permanece na palavra. Deus não deixou de falar, mas o que Ele deixou para nós é uma riqueza tão grande na sua natureza e a sua palavra, que já é o suficiente. Para que mais? Lembre-se que Deus não dá nem de menos, nem de mais, apenas o necessário. Pode ser que algumas vezes você vai ter uma experiência muito ímpar, muito pessoal com Deus, como eu testemunhei aqui, mas isso foi muito casual, não é uma coisa frequente de você ouvir audivelmente a voz de Deus, mas isso não quer dizer que Deus não fala. Deus continua falando através da sua palavra, através de toda a sua criação. Que essa palavra possa fixar na sua mente e que você, com essa palavra, não desanime em clamar a Deus. Muitos não têm orado porque desistiram, achando que Deus não fala, que Deus está longe. Deus não está longe, Ele está bem pertinho de nós. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Os obreiros podem se colocar a posto para servir a ceia. Os irmãos no vocal, nos instrumentos. Senhor, nesse momento eu quero colocar diante de Ti a Sua palavra e declarar que o Senhor está conosco e declarar que o Senhor habita em nós, que nós não venhamos a esquecer os Teus ensinamentos, que nós não venhamos a esquecer do Seu poder sobre as nossas vidas.
Pai, que nós possamos confiar em Ti. Que assim como Davi conhecia o valor do ouro e do mel, que possamos confiar e dar valor a algo que é mais precioso do que o ouro, do que o mel, a Sua palavra. Embora às vezes Deus possa parecer calado, a verdade não é que Ele não está se comunicando-se. Em muitos momentos é que nós não estamos ouvindo, com o coração agitado, com o coração inquieto. O fato é que Deus tem se revelado tão completamente através da sua criação e das Escrituras, que Ele não precisa falar novamente. Deus não está em silêncio, meu irmão. Permaneça na sua palavra. Conforme diz o salmista, as palavras da sua boca, a meditação do seu coração, seja a sua ligação entre você e o seu Deus. A partir desse momento, ao servir a ceia, você possa estar vendo nesses gestos simbólicos a existência de Deus. Aquilo que Ele falou há milhões de anos aos seus discípulos não se perdeu. Continua nesse exato momento se cumprindo. Quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Quando Ele está dizendo para você, você faz parte do meu corpo. Você foi lavado pelo meu sangue. Os seus perdoados, os seus pecados foram perdoados. Eu não sou simplesmente um Deus que criou todas as coisas. Eu quero ser muito mais do que isso. Eu quero ser o seu Senhor. Eu não quero que você reconheça apenas por aquilo que eu sou capaz de fazer, mas reconheça que a minha palavra, ela é doce como mel. Graças eu te dou. Agradeça ao Senhor. Pelo preço que paguei. Senhor, obrigado por esse que ouvem a Tua palavra. Sacrifício de amor. Esse sacrifício foi alcançado, Que Senhor. me comprou, ungido do Aleluia. Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas promessas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Obrigado por o Senhor colocar em minhas mãos algo tão precioso. Me desse sabedoria e compreensão. Abriste os meus olhos para que pudesse ver, não com os olhos naturais, mas a revelação da tua palavra, os mistérios de Deus, a esperança de dias melhores em Cristo Jesus. Eu te agradeço e te louvo. Vamos todos juntos para a glória do Senhor Jesus. Fazemos em memória, trazemos à memória a tua palavra que nos traz esperança. Trazemos em nossa memória a gratidão, Senhor, pelo Senhor ter mudado a minha vida, transformado o meu viver. Ao erguer esse cálice, simboliza o erguer daquela cruz. Faltava pouco para que a vitória estivesse nas mãos do Senhor. E Ele soube esperar no Pai. E ao erguer esse cálice, vemos a lembrar do teu sangue foi derramado por amor de nós, Senhor. E que nada deste mundo tem um valor mais precioso do que o sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por, Senhor, perdoar os meus pecados e por fortalecer a minha vida e a minha alma. Agradeço, Senhor, por esse privilégio de fazer parte e de ser convidado para a ceia do Senhor. Obrigado, Deus. Eu não fui esquecido desse momento tão especial. O Senhor me deu acesso, como deu acesso a você, querido, a participar da ceia do Senhor. Vamos para a glória e honra de Jesus Cristo. As palavras de Jesus: está consumado. Aleluia! Está consumado. Você pode glorificar a Deus e dizer: eu tomo posse desse momento. Te agradeço. Aleluia. Louve ao Senhor. O Senhor sobre o trono está, soberano Criador. Você be
agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, louvando, bendizendo o Teu nome, cultuando, ó Deus, a Ti. Obrigado, ó Deus, pela palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de sentarmos à mesa e cearmos contigo. Pai, leva-nos aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que durante toda essa semana o Senhor esteja conosco, andando conosco, nos acompanhando, nos guiando, nos direcionando em todo o tempo. Te agradecemos por tudo, te louvamos.